Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área, hoje para falar sobre Carlos Leite, essa ameaça fantasma aí, essa iminência parda que, né, se mexe, se movimenta nos bastidores de São Januário, desde da época do Dinamite, passando pelo Eurico, pelo Campelo, e que levantou a preocupação nessa semana, né, de que vai continuar muito influente na gestão Salgado, isso por conta do furo que o Globo Esporte deu, de que o Carlos Leite teria se envolvido ativamente, né, na contratação, aí, na renovação do empréstimo do Benítez e na antecipação do dinheiro para pagar aí parte do salário dos jogadores. Ele teria emprestado mais um dinheiro para o Vasco, né, para pagar aí o que era preciso para renovar com o Benítez, e também serviu ali de fiador, né, o termo que eles usaram era... esqueci agora, mas é uma espécie de fiador. Ele e o Salgado teriam agido como fiadores aí de um empréstimo que o Vasco pegou para poder acertar parte dos salários. Daí fica já diante de toda a questão, né, que rolou durante a eleição do Salgado, ser uma continuação da administração Campelo e tudo mais. Essa notícia alimentou, né, pôs mais lenha nessa fogueira de que, tá vendo aí, nós vamos continuar sendo controlados pelo Carlos Leite, isso e aquilo, e eu vim então comentar esse fato aí. Cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que, assim, o Carlos Leite, ele acabou aí sendo pintado como um vilão do Vasco, né, um cara que só quer o mal do Vasco, muito em função justamente dessa relação promíscua que existe entre o clube e esse profissional, né, esse agente de jogadores. Uma relação que inclusive ele constrói com outros clubes também. Com o Corinthians, ele é muito forte lá dentro. No São Paulo, acho que ele tem influência, né? Enfim, ele se tornou hoje um agente muito poderoso no futebol brasileiro, né? E ele acaba usando essa influência principalmente em clubes que vão estar mais fragilizados, né? Porque essa é a questão que a gente tem que colocar em perspectiva. O cara é um negócio para ele, né? Ele não tá dando esse dinheiro a troco de nada. Ele espera algo de volta, né? Por mais que ele use, né, como justificativa, já vi ele justificando aí esses empréstimos da seguinte maneira. Ele fala: primeiro, eu sou vascaíno, então quero ajudar meu clube. Segundo, eu tenho um monte de atleta lá no Vasco, então eu também é interessante para mim que o clube onde os meus atletas estão seja competitivo, esteja saudável financeiramente, né? Porque senão os meus atletas não vão se destacar tanto. Que são, na verdade, duas justificativas boas, mas eu acho que tem mais uma terceira aí, né? Que quando você está devendo alguém está te devendo, melhor dizendo, esse alguém ele fica mais vulnerável, né, aos seus pedidos, né? Você chega pro Vasco, por exemplo, no caso, e você vai falar assim: cara, Vasco, pô, você sabe, quando você precisa de ajuda, eu te ajudo, já que emprestei dinheiro aqui em várias ocasiões, você pode quebrar uma para mim agora também? Pode aqui aceitar esse jogador que está sem espaço? Será que você consegue acomodar ele aí no seu elenco? E o clube fica meio refém, né? O que eu posso fazer? Beleza, bota aí, traz aí, né? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Acho que isso acontece justamente diante da fragilidade do clube. Então, não é que a gente precisa romper com o Carlos Leite, necessariamente, né? Acho que até seria pouco indicado. Porque, que nem eu falei, porque às vezes a gente fica, né? O que aconteceu? No histórico, a gente viu várias comprovações de que essa influência, né, do Carlos Leite, ultrapassando ali a sua relação de agente de futebol e começando a interferir na autonomia do clube, a gente viu em vários momentos, né? Tem vários jogadores que a gente sabe que só foram jogar no Vasco porque são do Carlos Leite, jogadores que estavam sem espaço em outros times e de repente aparecem no Vasco, não é mesmo? A gente já viu, em alguns casos, o Carlos Leite agindo de acordo com a diretoria para esvaziar o clube, né? Quando tirou ali, no final de 2017, na eleição, quando o Eurico ainda achava que era o Júlio Brandt que ia assumir, o Carlos Leite tirou todos os jogadores
dele do Vasco. Tirou o Anderson Martins, tirou o Madison, tirou o Matheus Vital, né, a preço barato. Agora, tudo com a anuência do Eurico também, né? É preciso que a gente diga. E aí, mas essa interferência, né, começou a criar outras ilações, vamos dizer assim, que a gente não sabe até que ponto pode ser verdade ou não pode ser, né? Por exemplo, é um fato que o Carlos Leite, ele tem muitos garotos da base sendo agenciados por ele, não é mesmo? Tem o PEC agora, eu já tinha falado do Matheus Vital, eu não sei a lista completa, mas muitos jogadores da base são gerenciados pelos Carlos Leite. Isso é um fato. A partir daí, e devido a essa relação promíscua entre Carlos Leite e clube, já ficam umas relações que a gente não sabe até que ponto são verdade, até que ponto são só maldades, ou mesmo uma preocupação, mas que necessita de confirmação, que o fato do Carlos Leite, de que o Carlos Leite estaria aliciando os jogadores da base, né? Então a gente teve recentemente lá um imbróglio da renovação do Thales, por exemplo, né? Que pintou como uma joia no ano passado, e aí isso passou pelo Thales abrindo mão do contrato com seu agente para assinar com o Carlos Leite. Então já reforçou essa ideia de, tá vendo, se você não assina com o Carlos Leite, você não tem espaço na base. Até como é que se fala, teorias conspiratórias mais ousadas, eu diria, que dizem que o Carlos Leite interfere até na escalação do time. O Vasco só pode escalar jogadores que o Carlos Leite quer, que são do Carlos Leite, que aí já acho uma teoria bem mais difícil de ser comprovada, porque, pô, qual que é o sentido do Carlos Leite escolher quem vai jogar, escolher quem tem que ser escalado, e aí o Vasco, sabendo disso, né, sabendo dessa restrição, contratar o Carlinhos, que não é agenciado pelo Carlos Leite, contratar o Léo Gil, que não é agenciado pelo Carlos Leite, contratar o Neto Borges, que não é agenciado pelo Carlos Leite, o Benítez, entendeu? Você pega a maioria das contratações do Vasco esse ano, nenhuma é agenciada pelo Carlos Leite. E o Carlos Leite interfere na escalação do time? Acho que já é um exagero, né? Acho que já é um exagero. Mas, insisto, eu acho que isso surge a partir do momento em que você tem essa relação moralmente questionável, né? Porque não dá para você ter relações de empréstimo. É importante, diante da fraqueza financeira do Vasco, você procurar recursos de onde der para tirar, mas fica uma situação muito complicada quando o agente que está ali gerenciando os jogadores, né, tá sendo seu parceiro nessa área aí de contratação dos jogadores, também é seu parceiro na hora de te emprestar dinheiro. Porque abre espaço justamente para esse tipo aí de ilação, de que ele interfere na administração do clube. Todo mundo sabe disso, né? Mas só que isso posto, qual que fica sendo a situação do Vasco? Por que isso também acontece? Enquanto o Vasco não tiver uma saúde financeira para poder recusar esse dinheiro do Carlos Leite, ele vai ficar refém desse tipo de situação, né? Ele vai ficar refém desse tipo de situação. É que nem a gente no trabalho, por exemplo. A gente não tem como questionar os pedidos do chefe. Normalmente tem um chefe, sei lá, escroto, fala mal com você, te trata mal. Se aquele é seu único emprego e toda a sua renda depende daquele salário, você vai fazer o quê? Você engole o sapo, né? Eu preciso desse dinheiro, né? Se você, de repente, não é o seu trabalho, mas é um bico que você faz pro cara, e o cara, ele é escroto contigo, você já se sente mais confiante para questionar o cara, né? Então, manda esse emprego às favas, esse bico às favas aqui, fico com o meu emprego, tenho que me apertar, mas pelo menos não vou morrer de fome. E se você, por acaso, estiver fazendo uma coisa de graça, né, ou você não tiver nenhuma necessidade daquele dinheiro, sei lá, é novo, mora na casa dos pais, tem um estágio que paga pouco e é mais só para você aprender, e seu chefe é escroto contigo, você tem muito mais tranquilidade também de chutar tudo pro alto, né? Então, a mesma coisa serve com o Vasco. Acho que o Vasco só vai conseguir eliminar esse tipo de interferência, tanto do Carlos Leite, aí você pode falar da Globo também, não sei o que lá, quando tiver receitas vindo de outro lugar, a ponto do Vasco não precisar, né? Então o ideal é a gente caminhar para uma situação onde a gente não precise mais pegar dinheiro do Carlos Leite. Isso eu acho também uma constatação óbvia, né? Todo mundo concorda. Agora,
isso implica em não negociar mais com Carlos Leite, cortar relações com Carlos Leite ser persona não grata no clube. Acho que também não é para tanto, né? Acho que também não é para tanto, porque não só isso implicaria em fechar portas pro clube, né? Porque você, que nem eu comentei, o Carlos Leite, ele é um empresário que gerencia muitos jogadores no futebol brasileiro. E aí você fechando portas para ele, você está fechando porta para esses jogadores também. Então vamos supor, o próprio Alex Teixeira, eu não tenho certeza se ele é agenciado pelo Carlos Leite ou não, mas só a critério de exemplo aqui. Então, de repente o Vasco quer repatriar o Alex Teixeira quer voltar para o Vasco porque é vascaíno e tudo mais. Ah não, mas ele é agenciado pelo Carlos Leite, não tratamos com o Carlos Leite, e então não vai fazer negociação? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E outra questão também é que, cara, o Vasco, que a gente comentou aqui, tem um manto de jogador do Carlos Leite no time dele, né? Então, assim, você vai de repente, vou romper com o Carlos Leite, e aí o que você faz com esse bando de jogador? Tira todo mundo do Vasco de uma hora para outra? Não dá, né? Não dá. Então a gente tem que ter uma relação cordial com o Carlos Leite, e nem dá pra ficar pintando o Carlos Leite como um vilão da história. Tudo que o cara tem o Carlos Leite envolvido é necessariamente ruim pro Vasco. Não. O que a gente tem que fazer, e isso vai levar tempo, não adianta achar que vai ser da noite pro dia, né? É conseguir deixar o Vasco saudável a ponto de não precisar mais financeiramente do Carlos Leite. Não precisar chegar no Carlos Leite e pedir empréstimo, por exemplo. Porque aí você acaba ficando na mão do cara mesmo, não tem muito como fugir, né? Então, isso tudo posto, o que eu acho dessa situação específica aí do Carlos Leite emprestando dinheiro pro Vasco mais uma vez? Obviamente não é o ideal, né? Obviamente, pelo que eu comentei aqui, o ideal era que o Vasco tivesse recurso próprio para investir nesse jogador, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer da noite pro dia. Se for seguir aí o planejamento da Mais Vasco e do Jorge Salgado, a gente vai ter que ainda construir, né, uma respeitabilidade no mercado, montar os negócios para atrair esse dinheiro, para aí começar a ter um departamento financeiro saudável. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não tem como acontecer. Se você pega um empréstimo do Vasco, nem também ela pode dizer, vou pegar um empréstimo de 5 bilhões. Você não se resolveu financeiramente. Você pegou um empréstimo, um investimento de 5 bilhões, você conseguiu uma dívida de 5 bilhões, né? E aí você vai ter que depois gerar dinheiro que justifique, né? Que faça você pagar essa dívida. Então, assim, é sempre um processo de longo prazo, que leva tempo para acontecer, não é mesmo? Então, assim, é uma situação com a qual a gente vai ter que lidar por um tempo. E nessa questão específica do Jorge Salgado, ainda tinha essa questão da urgência aí. A gente está numa situação super complicada no Campeonato Brasileiro, um eventual rebaixamento vai ser catastrófico para o Vasco, e a gente, acho que a diretoria, tanto a do Campelo, que foi quem fez o negócio na época, quanto a do Salgado, que ia assumir, acho que nessas horas, cara, você tem que fazer o que é possível para tentar minimizar esses riscos. E isso passava pelo quê? Conseguir renovar com o Benítez, né? Que nem conseguiu. E conseguir adiantar o máximo possível dos salários, que nem a diretoria está tentando. Acho que é isso que tem que fazer. Vamos ter que então pegar mais um crédito com o Carlos Leite para fazer isso? Paciência, cara. Paciência. É o que tem que ser feito. Acho que a prioridade máxima para o Vasco agora, diante da situação em que ele se meteu, é fazer o Vasco escapar desse rebaixamento de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E aí, com isso se confirmando, a gente começa a poder pensar mais médio, longo prazo e realmente começar a botar a casa em ordem, né? Então, eu não vejo esse empréstimo do Carlos Leite como algo necessariamente ruim e que reforça que o Vasco vai continuar nesse caminho, até porque foi algo feito ainda na gestão Campelo. Então, assim, como é que você quer que o Salgado já traga investimentos para o clube sem nem ter assumido o clube, com essa questão jurídica aí também atrapalhando? Até agora os caras ficam entrando, como é que se fala? Entrando com pedido atrás de pedido para rever a eleição. Eu acho que, claro, a cada pedido que eles entram e eles perdem, isso vai enfraquecendo. Mas não deixa de ser também criar uma estabilidade jurídica que prejudica o Vasco nessa hora, né? Então, muitas vezes o investidor vai falar, cara,
vamos fazer negócio, mas espera aí, deixa eu ver, né? Se essa coisa, estão falando aí de STF, então vou esperar, ver o que essa decisão vai dar antes de fazer esse acordo contigo, né? Então tudo isso atrapalha, e acho que pode ser revisto conforme a administração, que nem eu já falei, né? A gente consegue permanecer na primeira divisão, a administração ganha mais força, mais tração aí, a gente pode começar a cobrar mais um posicionamento mais definitivo nesse quesito, não é mesmo? O grande ponto fraco aí que eu acho, o grande erro que eu achei dessa negociação foi a Mais Vasco, o Jorge Salgado, não serem transparentes logo com isso tudo, né? Quando foram anunciar o Campelo, mas ainda era o mandato do Campelo, beleza, então quando assumiu-se agora, poderia ter, semana passada, né, o Salgado foi oficialmente empossado presidente, eu acho que cabia um comunicado ali no Twitter que fosse, e falando, galera, prestando aqui o nosso compromisso de ser transparente, de ser sempre o mais direto e sincero com vocês possíveis. Vamos esclarecer aqui como é que foram as negociações. A gente, para contratar o Benítez, que a gente julgou que era uma peça fundamental para essa reta final do Campeonato Brasileiro, a gente teve que recorrer a mais um empréstimo do Carlos Leite. Esse dinheiro vai ser devolvido daqui a não sei quanto tempo, entrou no nosso fluxo de pagamento dos nossos credores, não sei o que lá. A gente também precisou ali do nome dele junto com o do Salgado para servir aí de avalistas, né? O termo era avalistas, de mais uns empréstimos para pagar o salário, que nós consideramos também muito importante nessa luta contra o rebaixamento, sabe? Bota aí em panos limpos, cara, esclarece, põe as coisas na mesa para evitar isso aí, porque a verdade, as negociações, mais cedo ou mais tarde, elas vêm à tona. E aí quando acontece assim, a informação chega por um outro veículo, né, pela imprensa, em vez de ser um comunicado oficial do clube, o que fica aparecendo? Fica aparecendo que foi uma coisa feita ali por trás dos panos, uma coisa ilícita, e isso prejudica a imagem, né? Vai haver, por causa dessa cisão no Vasco, política, vai haver muito esse apontar de dedos e essa tentativa de colar na diretoria do Salgado, que é uma continuidade, é mais do mesmo, e eu acho que o pessoal que é responsável pela comunicação aí do grupo tem que ficar ligado nisso, né? Já se preparar para não dar margem para esse tipo de narrativa. Então, eu acho que o grande erro aí da administração Salgado nesse sentido foi isso. Ter deixado quieto, não ter avisado desde o princípio como é que foi a negociação, né? E deixar para outro agente aparecer, e aí fica meio que queimando o filme. Mas de maneira geral, cara, eu minimizo aí esse tipo de... essa negociação, né? Não acho que é algo que vai comprometer o futuro da gestão do Vasco, ou que seja um indicativo de que eles não vão fazer o que eles prometeram porque já pegaram o empréstimo do Carlos Leite. Quero acreditar, né, que foi uma coisa pontual, ainda da gestão Campelo, então ainda sem poder ter autonomia para poder justamente conseguir aí viabilizar esses acordos por outros caminhos, né? E vamos ter que dar tempo. A galera que foi contra o Salgado, que queria que o Levin fosse presidente, vai ficar reclamando, mas você tendo um pouco mais ali de responsabilidade, sendo um pouco mais pragmático, tem que saber que não dá para esperar. O Salgado nunca prometeu isso, nunca prometeu que ia mudar o clube da noite para o dia. Muito pelo contrário, a proposta deles é que a gente vai reestruturar o clube aos poucos, mas de maneira consistente, né? Para não fazer mais um voo de galinha. Então, cara, para ver se eles vão cumprir a promessa ou não tem jeito. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar aí, vamos ver se eles anunciam aí esse projeto de 100 dias, né? Acho que estão até atrasando um pouco isso aí. Mas quando ele anunciar um projeto de 100 dias, a gente daqui a 100 dias pode cobrar se tudo aquilo que eles prometeram aconteceu, não é mesmo? Quando acabar o campeonato e aí for reformular o elenco, aí vai ser um elenco realmente montado ou reformulado por essa nova diretoria, a gente pode cobrar se essas contratações estão de acordo com o que eles prometeram.
aí você pode começar a cobrar, sabe? Agora, com, pô, 2 semanas de gestão, você querer falar, ah, olha aí, o Vasco tá sem dinheiro, continua tudo como antes. Ah, olha aí, o Vasco tá com os mesmos jogadores. Pô, o Vasco, a nova diretoria nem teve opção de contratar outros jogadores e a galera tá reclamando, olha só esses jogadores da gestão Salgado. Aí, cara, é má vontade, é má fé em alguns casos e não se justifica, né? Enfim, esses foram meus 2 centavos aí sobre a questão do nosso, essa eminência parda aí, que é o Carlos Leite, né? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso aí. Quero deixar um recado importante também, para vocês conhecerem um canal novo que pintou agora aí, os Vascaínos do Nordeste, um canal muito bacana que está começando agora e que vale aí a visita de vocês. Não só porque é um canal muito bacana, mas porque eles estão com uma promoção excelente. Você vai lá, se inscreve no canal deles, que eles vão sortear uma camisa oficial do Vasco na terça-feira, dia 9. Vai ter uma live super bacana aí, com a presença desse que vos fala, vai ter a presença do Mineiro também, e vai ter esse sorteio aí entre os inscritos no canal. Então se você quer conhecer mais um canal bacana sobre o Vasco e ainda ter a chance de concorrer a uma camisa oficial do Vasco, vale essa dica, vai logo, a gente tá aqui, ó, sexta-feira hoje, né? Vai ser na terça-feira, então não tem muito tempo. Corre lá, se inscreve no canal deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aparecendo aqui o card no finalzinho também. Se inscrevam lá para concorrer a essa camisa e a gente se vê ou aqui com um vídeo novo aí, amanhã ou depois, ou na pior das hipóteses, terça-feira, lá na live no canal dos Vascaínos do Nordeste. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.